Oi, tudo bem com você? Hoje eu vou conversar com você sobre 8 maneiras de você aprender a administrar a sua ansiedade, mesmo que você não esteja tomando medicação, tá? Não que a medicação não seja importante em alguns casos, eu vou falar isso aqui, claro, durante o vídeo, mas como que você pode já ir a partir de hoje, começando a mudar esse estado de ansiedade em você, ok? Esse é um tema muito importante, tem muito a ver com a nossa qualidade de vida, mas antes da gente conversar sobre isso, aproveita aqui, se inscreve no meu canal, curte, compartilha, para que eu continue aqui trazendo conteúdo de qualidade para você. Então, você já sabe um pouco do que é a ansiedade, não é verdade? É aquela sensação de que você tem o tempo inteiro de uma agitação interna, como se você estivesse na iminência de um perigo, de um problema, de algo difícil, como se fosse um estado de alerta o tempo todo. Então, os sintomas de ansiedade, eles são muito vastos, mas os principais, que é claro que talvez você já até saiba, Zanara, eu sei que é a ansiedade, eu sinto ela todos os dias, ela está aqui comigo, né? Eu acordo de manhã assim. Mas nós temos alguns sintomas importantes que você possa estar observando aí. Primeiro, que é uma preocupação excessiva com fatos da vida. O segundo é aquela sensação até mesmo física que você tem de uma agitação interna, uma tendência do coração acelerar mais vezes, né? E às vezes de forma nada a ver, você está vendo uma televisão e começa a vir algumas sensações dessas. Aquela agitação do pensamento, que nós também chamamos de pensamento acelerado, uma dificuldade às vezes de controlar as emoções, como se tudo fosse muito intenso, como se tudo fosse muito perigoso, aqueles pensamentos sempre catastróficos do tipo, eu vou andar de avião, vou lá para Cuiabá, enfim, mas o avião vai cair comigo. Então você tem aquela coisa de achar que tudo que for de ruim vai acontecer com você ou com as pessoas próximas, que aí vai gerando aquele pensamento mais catastrófico e pesado e que muitas vezes te paralisa, né? Nós temos também aquela sensação de que a respiração ela não acontece, aí vem as palpitações. Aí é claro que a gente está já começando a pensar que, como a ansiedade, ela tem uma característica bem importante de que quando a gente não trata, né, quando a gente não trabalha, não foca para amenizar esses sintomas, ela pode evoluir para outros quadros clínicos, como uma agorafobia, uma fobia social, desenvolver episódios e até mesmo a síndrome do pânico. Então, por isso que é importante, entre outras coisas, tá? Por isso que é importante a gente administrar os estados de ansiedade. Por que eu falo administrar? Porque a ansiedade, às vezes, ela é algo que está na sua estrutura de personalidade já. Então, não tem como assim, não, Zonara, eu quero curar a ansiedade totalmente. Veja bem, nós temos como administrar a ansiedade para que ela não evolua, porque a ansiedade ela tem até um aspecto positivo nela, porque ela te mantém um pouco atento, ela te coloca um pouco mais proativo para a vida, enfim. Tem algumas características boas de nós sermos ansiosos. Eu sou ansiosa, gente, né? Mas eu sou administradinha pra caramba. Então, por quê? Quando a gente pensa que vai curar a ansiedade, então não tem cura, não, é administração, isso é tratamento. Para que não haja uma evolução desses sintomas, para que você não transforme num quadro clínico grave e que aí vai ficar um pouco mais complicado a coisa, e para que você tenha maior qualidade de vida. Então, eu vou passar aqui para você 8 informações importantes para que você possa já, a partir de hoje, começar a trabalhar essa ansiedade, tá? A primeira coisa é você aprender a relaxar seus músculos do corpo. Todo ansioso ele é muito tenso, né? Então, essa parte dos ombros, mas não tudo, depende de cada um. Às vezes você tem a travada lombar, né? Os seus músculos do corpo geralmente podem ser mais travados, mais rígidos, mais tensos, né? Então, eu sempre recomendo que a pessoa ela faça relaxamento muscular, que seja através de yoga, pilates e massagens, né? Ou qualquer outra atividade que a pessoa perceba que isso a relaxe fisicamente, tá? Isso é bem importante. Uma outra dica importante é aprender a respirar direito. Os padrões de ansiedade muitas vezes estão relacionados aos padrões respiratórios.
Uma respiração mais superior, ela indica muito mais uma tendência à ansiedade, né? Então a gente tem que aprender a respirar com o diafragma, que é aquele músculozinho aqui da barriga. Então respirar, encher a barriga e soltar o ar, sabe? Aprender a fazer mais respirações durante o dia para poder amenizar. Na minha prática de terapia, na minha clínica, né, que eu trabalho muito com isso, né, eu ensino muitas técnicas de respiração para a pessoa aliviar os estados de ansiedade, né. E outra dica importante é entrar em contato com seus medos, saber aquilo que te dá medo na vida. O que te deixa inseguro, o que te deixa, né, tão assim, com uma dificuldade tão grande de lidar com as incertezas. Né? Porque uma das características nossas da ansiedade é muitas pessoas que têm um quadro de ansiedade, elas não sabem lidar com nada que seja incerto. Elas querem manter o controle de tudo o tempo todo. E, gente, não temos controle de absolutamente nada. A vida, ela flui no próprio time dela e nós fazemos parte disso daí. Você pode controlar o que você come, você pode controlar um pouco aquilo que você pensa, controlar você, talvez, aqui, mas a coisa externa, gente, as outras pessoas, isso aí é bem complicado, né? Então, assim, é importante identificar esses medos, identificar essa questão, se você tem dificuldade de lidar com incerteza, tem que aprender que nada é permanente, tem que aprender a lidar com aquilo que você não consegue controlar e entregar para o universo. Isso é um ato de fé, né? Mas isso é uma outra coisa. Né? Aprender a lidar melhor com as incertezas, né? Que eu acabei de falar, isso também é uma dica muito importante, tá? Além dos medos, aprender as crenças que você tem. Quais são as crenças que você tem sobre você mesmo? Se você acha que você é capaz, que você é competente, que você é forte, que você é merecedor, que você é inteligente, se eu sou bonito, ou se eu sou tudo o contrário disso, né? As crenças que você tem sobre o mundo, né? Sobre as pessoas, sobre a sociedade, e as crenças que você tem sobre o futuro da sua vida. Então, é observar aquilo que você acredita sobre você, sobre as pessoas e sobre o seu futuro. Quanto mais pessimista, quanto mais distorcido isso for, mais ansiedade você vai ter, porque você vai observando que o otimismo, ele ajuda muito a amenizar os estados de ansiedade. Não é que eu sou extremamente otimista, mas eu tenho ansiedadezinha, mas ela é bem administrada, com vários recursos que eu utilizo, que é os recursos que eu ensino para você e para os meus pacientes eu aplico para mim, né? Então, isso é uma dica importante. É claro, né, gente, que você vai estar fazendo tudo isso, essas questões das crenças, dos medos, de lidar com incerteza. A terapia é o caminho para isso, né? A terapia é o caminho para isso. Tá? Eu posso fazer em casa? Não, pode. Você vai observar que pode chegar num limite, mas aí que se chegar nesse limite que você não consegue mais caminhar, é bom procurar ajuda que de repente pode ser útil para você. Outra dica muito importante, evitar alimentos que te hiperestimulem. Quais são os hiperestimulantes que nós temos aqui? Vou falar aqui alguns. Mas você sabe que o café, o excesso de cafeína, então se você toma 1 litro de café por dia e você é ansioso, tenta diminuir, né? Porque a cafeína, ela dá esse up na gente. Os refrigerantes em geral, a mesma coisa. O açúcar também, ele faz isso. E açúcar não é só açúcar refinado, é o açúcar que está nas massas, do carboidrato branco, tudo isso é muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, isso a gente observa que aumenta os estados, né, de agitação interna. Então, a cafeína, dependendo do tipo de álcool e a quantidade que você toma, tudo isso pode também estar aí presentes, né? Qualquer hiperestimulante, gente, esses energéticos e tudo isso, pode agravar os estados de ansiedade. Zanaro, tem que parar de tomar? Olha, reduz e observa como você fica. Né? Eu acho que tudo é muito relativo, eu acho que tudo você tem que estar experimentando e observando em você, né? Para que a gente possa dizer qual é a melhor forma, qual é a melhor metodologia, né? Então é importante você estar aí administrando isso. Outra coisa muito importante, priorizar a qualidade do seu sono. Priorize isso. Zanara, mas o ansioso muitas vezes tem dificuldade de dormir. E isso é verdade, né? Tem um vídeo meu que eu falo aí, que é por que a gente acorda às 3 horas da manhã, porque a mente do ansioso é uma mente que ela tá mais alerta. Então, quando você vai entrar em sono REM, que é o sono profundo, é como se ela não deixasse você relaxar. E aí você dá uma acordada às 3, 2h30, entre 2h30,
3h30 da manhã, dependendo do horário que você foi dormir, você dá uma despertada e às vezes o coração acelera e tem aquela dificuldade de voltar no sono. Isso geralmente são quadros ansiosos que estão presentes na sua vida naquele momento. São as preocupações, né? Então, a gente precisa estar olhando que para o tratamento da ansiedade não é uma coisa só. É psicoterapia, é mudança de hábitos, né? É mudança de pensamentos, é a criação de uma nova rotina. Então, é uma mudança para que você possa ter uns estados de ansiedade bem administrados, para que eles não evoluam para quadros clínicos mais graves. Porque as pessoas que são preocupadas, ou seja, o que é uma preocupação? Eu estou aqui preocupando a minha mente com algo que não existe, lá com coisas do futuro. Elas vivem muito na estrutura de pensamento, muito no imaginário de coisas que não aconteceram ainda. E essas pessoas, elas são prato cheio para ser altamente ansiosas, até mesmo desenvolver quadros clínicos mais complicados, né? E é claro, né, gente, nós temos que saber que existem remédios muito interessantes, os psiquiatras, eles indicam, hoje a farmacologia, né, as farmácias, enfim, as indústrias farmacêuticas, elas criaram vários medicamentos muito interessantes que amenizam bastante os estados de ansiedade, dão uma acalmada, dão uma segurada, mas nenhum remédio vai fazer você mudar a tua forma de pensar sobre a vida e sobre você. Não vai fazer essa mudança drástica que vai realmente fazer algo de transformador. E são pesquisas que mostram isso, né? Que a medicação ela ajuda, mas a preocupação, a forma de pensar sobre a vida, isso precisa de uma intervenção terapêutica e só a psicologia pode te ajudar nisso, né? E o autoconhecimento, né? É claro que eu sempre recomendo, eu tenho pacientes que precisam de tomar medicação por quadros ansiosos e que eu indico, né, a pessoa, um psiquiatra para passar a medicação, enfim, porque são pessoas que já chegaram num grau tal que elas têm que ter uma intervenção medicamentosa para aquela ansiedade não evoluir para quadro clínico mais complexo. Então, por isso que é uma dica para é você observar como você está hoje. Porque algo que pode acontecer é que quando você tem tantos pensamentos catastróficos e tantos pensamentos acelerados, que a preocupação começa a surgir uma outra preocupação da preocupação. Porque você tem uma preocupação de estar perdendo o controle, de estar ficando louco, de estar perdendo o equilíbrio, enfim, de se fragmentar. Por isso é importante você fazer essa medida. Zanara, não, minha ansiedade eu posso administrar com essas dicas que você fez, eu vou fazer uma psicoterapia para trabalhar essas crenças e o medo das incertezas e tal. E agora, se tiver além disso, gente, tem que estar buscando uma ajuda também através de medicação, para não evoluir os sintomas, tudo bem? Olha, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Aproveita e se inscreva aqui no meu canal, curte, compartilha e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!